Olá, meus amigos, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão ver depois. Hoje, mais uma vez, aqui estamos reunidos em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para mais um estudo. Hoje com o tema compensações. Então vamos ver o que esse tema nos diz, mas primeiro as boas-vindas, né? Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo. Quem gostar, dá um like depois para o YouTube reconhecer, né? O algoritmo reconhecer que é um assunto de interesse. E vamos rogar a Deus através, né, por meio das nossas preces, da nossa elevação, neste momento para toda a humanidade em sofrimento, para os nossos governantes, para o mundo, para todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Nós vos rogamos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, o amparo dessa maravilhosa equipe de espíritos superiores que nos acompanham sempre, em todas as tarefas e em todos os dias de nossa vida aqui na Terra. Muito obrigada pela oportunidade de reencarnação, muito obrigada, Senhor, pelos desafios, pelas provas que nos fazem crescer a cada dia. E que o Senhor possa permanecer conosco, segurando as nossas mãos, dando-nos a coragem, o ânimo, a força para vencer todas as dificuldades. Para todos os lares aqui representados que estão nos assistindo, que recebam também as vibrações de nossa prece. E pedimos neste momento a Maria Santíssima que nos cubra com seu manto de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje vamos trabalhar esse tema chamado compensações. Esse título foi nos dado pelo Espírito Emmanuel e vai tratar de uma parábola de Jesus que está no capítulo 18, versículos 23 a 35. Nós não vamos trabalhar a parábola inteira, porque aqui o que vai nos interessar é um versículo dessa parábola, mas eu acho interessante que a gente leia a parábola. Então, eu vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? Para que a gente possa ler a parábola rapidamente. É a parábola do devedor implacável, que há vários nomes para essa parábola, né? Do credor incompassivo, aqui do devedor implacável, do servo ingrato, né? Do servo malvado. E essa parábola, ela só aparece no Evangelho de Mateus, só o evangelista Mateus. Então vamos ver, vamos, aliás, ouvir, né? O que que diz a parábola. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o encontrou, aliás, desculpem, o entregou aos verdugos, até que pagasse
toda a sua dívida. Eis como meu Pai celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Essa parábola é maravilhosa porque ela vem ao encontro de nós mesmos hoje, né? Então, nós vamos nos fixar principalmente nesse versículo 33, em que o Senhor diz assim: Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Muito importante esse versículo, porque vai tratar da questão da compaixão, né, do compadecer-se. Então, nós temos aqui, claro, né, como é uma parábola, vários simbolismos. Então, nós temos esse rei, né, esse senhor, que era um rei compassivo, era aquele que perdoa. Quem que perdoa todas as nossas faltas? Deus, não é? O servo, aquele que não perdoa, é aquele sem compaixão, aquele que usa de dois pesos e duas medidas. Ele recebe a compaixão, mas ele não dá de volta a compaixão para o seu próximo. Temos os que denunciam, né, aqueles que foram lá denunciar o que o servo tinha feito, né? Temos os verdugos, que em algumas passagens, algumas traduções, chamam-se atormentadores, ou algozes, ou carrascos, que na verdade somos nós mesmos, né, os nossos verdugos. Aí a gente vê um simbolismo da misericórdia e da crueldade, né? Então, quando esse Senhor fala: Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Como é que Deus, né? Isso aqui tem gente que pode entender que é o castigo divino. Não existe castigo. Como é que Deus, esse ser, né, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, magnânimo, bom, punirá criaturas ignorantes como nós? Vamos pensar. Aqui nós vamos ter uma questão muito forte que é a lei de causa e efeito, né? Quando nós nos afastamos dessa lei que está lá no livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade, né? Praticando esse ato de desamor, que a gente viu que esse servo, ele recebeu, mas ele não colocou para fora aquilo que ele recebeu, né? Cedo ou tarde. Caso a gente não entre assim naquele processo nosso de autoconsciência, de auto-perdão, porque nós também temos que não só perdoar o outro, mas nos perdoarmos, né? Nós temos que praticar conosco isso. A Joana de Ângeles fala muito isso, né? Nós temos que reconhecer esses erros, praticar em nós esses atos de auto-perdão, aprender com esse erro, reparar esse erro. Se a gente não fizer todo esse processo, a gente vai entrar num processo de culpa, de remorso. Então, primeiro, o arrependimento é esse gerador do auto-perdão. A gente tem que se arrepender, porque o arrependimento é uma forma de auto-perdão. E essa ação equivocada nossa, que a gente pode chamar de erros, né? Porque são ações equivocadas. Às vezes erramos por ignorância, às vezes não, né? Às vezes erramos porque sabemos o que estamos fazendo. Mas essa ação, ela vai gerar em nós dois movimentos. Primeiro, nos fixarmos nessa conduta egóica, que a Joana de Ângeles fala muito, né? É o ego sobressaindo, o orgulho. E podemos também nos fixar numa conduta melhor, que é aquela conduta consciente, é aquela conduta essencial. Você tem que pensar, o que é errar, hein? O que para nós é errar? Errar, né? É quando a gente comete um erro e assume essa postura do ego, essa postura egóica, né? Puxa, eu errei. E aí? Né? Ou eu fico ou é por ignorância, né? Eu posso errar por ignorância, ou eu posso errar porque eu desprezei aquilo que é correto. Então, existem duas formas de erro, né? Então, errar, na verdade, é quando a gente ignora algo, né? Seja em nível de conhecimento ou seja em nível de sentimento. Agora, quando é o erro dos outros, o que que a gente faz normalmente? A gente julga, a gente condena, a gente pune o outro pelos erros. Nos erros nossos, a gente se condena? Não. A gente se pune? Não. A gente se auto-julga-se.
né? É um auto-julgamento. A gente se auto-justifica, a gente está sempre se justificando com os nossos erros. A gente culpa os outros, mas a gente não culpa a nós mesmos. A gente tem sempre uma justificativa. Então, nós temos que ter muito cuidado para a gente não ficar aí nessa inércia do erro. Porque a inércia do erro quer dizer, eu errei, agora eu não vou fazer mais nada. O que que ela vai gerar? Uma postura rígida, uma postura improdutiva. E aqui nessa parábola, a gente tem uma lição matemática que é muito interessante. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que falou em denários, em talentos, né? O denário, o que que era o denário, né? 100 denários, né? Os talentos, né? Bom, esse rei aí, né, que decidiu ajustar contas com os servos, a gente pode comparar então a essa lei de amor, né, de justiça e de caridade. Por quê? Porque essa lei ela determina um tempo de semear as ações e o tempo de colher as consequências das nossas ações. Então, esses 10.000 talentos, foi uma quantia escolhida intencionalmente por Jesus. Esses 10.000 talentos, como falou aqui, né, na passagem em que a gente leu, corresponde a 174 mil quilos de ouro. Olha que interessante, amigo. 174 mil quilos de ouro. Vamos pensar o que que é isso, né? Olha aí, ó. Trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, né? Tá na passagem. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um servo, né? Só um servo devia a esse rei 10.000 talentos. Jesus não colocou esses 10.000 à toa, né? Então, esses 174 mil quilos de ouro correspondem a esses 10.000 talentos. A dívida do servo era de 100 denários. Vejam bem, Jesus, né, o rei aí, o servo, né, suplicou a esse rei e o Senhor se compadeceu dele e perdoou. Ele devia 10.000 talentos, 174 mil quilos de ouro. O servo, né, depois que foi denunciado, ele devia lá para o senhor dele, né, ele também tinha uma dívida de 100 denários. 100 denários era menos de 30 gramas de ouro, né? Alguém devia a ele, né, a esse servo, menos de 30 gramas de ouro. Só que ele devia ao rei 174 mil quilos. O rei perdoou a dívida de 174 mil quilos de ouro. E esse servo não foi capaz de perdoar a dívida de um outro, né, de uma outra pessoa que devia a ele menos de 30 gramas. Um talento equivalia a 6.000 denários. 10.000 talentos, que é o que estava aqui, que Jesus falou, era 60 milhões de denários. Um denário era correspondente a um salário de um dia de trabalho. Então, a dívida menor equivalia a 100 dias de trabalho. A dívida maior equivalia a 60 milhões de dias de trabalho ininterrupto. Se a gente fosse olhar na atualidade, seria 164 mil anos. Vejam bem que é a compaixão. O Senhor perdoou essa dívida, esse servo, e ele foi incapaz de perdoar a dívida do companheiro dele, que era muito menor. Então, a gente vê aí a questão do perdão versus a ofensa. Quando no Pai Nosso a gente fala, né, perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores ou aos nossos devedores, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, a lei moral de justiça, ela age e reage do mesmo modo que a gente age e reage diante dos nossos semelhantes. Ninguém deve nada e nós não devemos nada a ninguém. Nós devemos a quem? As leis morais, as obrigações pertinentes à nossa evolução enquanto espírito. Por isso a gente tem que relevar qualquer ofensa, porque não nos cabe cobrar nada a quem nos deve. Olha, esse servo aqui, ele foi perdoado, mas ele foi cobrar quem devia a ele, a quem devia muito mais do que ele foi perdoado.
Então, aqui está a questão da generosidade. Nós temos que, essa característica aí é o que Jesus está nos deixando aqui nessa parábola. A generosidade. Por isso que Emmanuel tem um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida que se chama Compensações. Jesus vai ressaltar essa generosidade quando ele emprestou 10.000 talentos a um servo, citando aqui o rei que emprestou 10.000 talentos. E ainda vai perdoar essa dívida por causa da sua imensa compaixão, né? Então, as dívidas diante de Deus, elas são pagáveis. Diante das leis, elas podem ser pagas. Agora, perante Deus, as nossas dívidas são impagáveis, elas são eternas. Nessa parábola aqui, Jesus não está falando da dívida mesmo, física, né, quantia financeira. Ele está falando de que dívida? Da dívida moral. Ele está falando da dívida espiritual. Ele não está falando de débito financeiro. Então, nós sabemos aí, né, que no Código de Hammurabi, né, que veio por meio das 12 tábuas da lei romana, né, o devedor havia uma pena muito severa para aquele que não pagasse, né, por inadimplente ou por insolvente, né? Às vezes, nós temos aí que o judaísmo, por exemplo, antigo, ele considerava os pecados, né? Uma dívida para com Deus era um pecado, mas aqui não estava falando dessa dívida, certo? E aí, nós temos uma questão no Livro dos Espíritos, que é uma questão muito interessante. É a questão 648, que também vai falar de 10. Então, aqui Jesus não usou 10.000 talentos à toa, não. Porque lá Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos, que aí nós temos os 10.000 talentos, nós temos o decálogo, que são os 10 mandamentos, e olha o que Kardec pergunta para os espíritos. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Porque Kardec também dividiu os espíritos, né, no livro, as leis naturais em 10 partes: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Então, é a mesma coisa, né? 10 leis naturais, decálogo, 10 leis mosaicas, 10.000 talentos. Interessante esse simbolismo, né? Os espíritos respondem o seguinte para Kardec: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e da natureza, a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, ou seja, a lei de justiça, amor e caridade, porque ela, né, ser ela que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, aqui, através dessa parábola e aqui com a explicação, né, nessa questão do Livro dos Espíritos, a gente vê que aqui a lei de justiça, amor e caridade não se fez cumprir aqui com esse servo. Porque o Senhor, né, que lição que nos revela aqui nessa parábola, né? O Senhor da vida, né? Deus, ele tem sido misericordioso para conosco, diante de todos os nossos desatinos morais. Não há castigo, não há castigo, né? E alguns de nós temos sido implacáveis com quem falha conosco, né? Às vezes nós recebemos uma recompensa, Jesus, Deus, tem misericórdia de nós, mas nós não temos misericórdia do outro que falhou conosco, como nós também falhamos com outros. Então, gente, a gente só vai sair desse ciclo de provas e expiações quando a gente aprender a ser compassivo, a ter compaixão com aqueles que nos ofendem, a sanarmos as nossas dívidas morais perante as leis morais da vida. Em várias passagens do Evangelho, né, os evangelistas citam esse verbo, compadecer. Jesus sempre se compadecia da multidão. Jesus era movido por essa compaixão íntima perante aqueles, né,
perante a multidão, ele se compadecia, se condoía. Será que nós estamos nos compadecendo das faltas alheias? Ou das nossas próprias faltas? Porque Jesus se compadece de nós, Deus se compadece de nós. Então, é importante a gente lembrar que o perdão, né, das ofensas ou a compaixão diante de alguma ofensa recebida não significa ter oportunidades para que o outro prossiga com as mesmas agressões, não, né? Amar o inimigo não significa que tenhamos que nos sentar à mesa com ele, né? Não nos leva também ao dever de confiar nele. Não é isso. É ter misericórdia, né? É ter compaixão dele, é nos sentirmos condoídos. O senhor Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, nesse versículo, não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, que foi o que foi dito aqui, né? Ele fala que isso aí é um chamamento para as realidades do espírito imortal. Por quê? Porque quando a gente lê esse versículo nos abre gradativamente os terrenos da sensibilidade. Quanto mais sensível for o nosso espírito, mais compaixão nós teremos do próximo. Então, nem sempre, segundo o Sonora, a gente percebe esse grito da consciência desperta, convidando-nos à reflexão. Então, ele diz que é imperioso que a gente lute, né? Para que um dia, sem esses grilhões do egocentrismo, daquela coisa egóica que a gente tem do orgulho, né? Atingiremos então a espontaneidade. Aí nós vamos nos compadecer de todos os que necessitam. Assim como Jesus se compadece de nós, assim como Deus se compadece sempre de nós e sempre estende a sua misericórdia sobre nós. Então aí isso será espontâneo em nós, né? Nos fundamentos do amor, essa compaixão será espontânea. Aí Jesus fala, né? Nessa passagem, Mateus relata, né? Como, como eu também tive misericórdia de ti, quer dizer, será que tu não devias também ter compaixão do teu irmão, como eu também tive misericórdia de ti? Olhem bem aí o que o senhor Honório diz nesse capítulo que ele chama também de compensações. A indicativa de Jesus, né, no sentido de movimentar esses padrões de bondade. Quer dizer, se você recebeu a compaixão, você também não deve ter misericórdia do seu irmão, né? Jesus aí nos leva a refletir, a considerar o quadro de problemas e dificuldades que a gente vive. Por quê? Porque a cota de recursos que a gente recebe, ela é infinita e ela é direcionada a nós a todo momento. E será que Jesus, Deus, exige de nós alguma coisa? Será que ele faz trocas conosco? Ah, eu vou ter misericórdia de você se você fizer isso, isso, isso. Jesus e Deus não fazem nenhuma exigência de retorno a esses tributos de concessão, né? Ele tem misericórdia porque é espontâneo do Senhor. Isso é espontâneo, é espontaneidade. Então é isso que a gente também deveria ter com o outro, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, me perdoem até eu falei que Compensações era do livro Caminho, Verdade e Vida, não. Compensações é no livro de Luz Imperecível de Sonora Abreu. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel vai tratar desse tema também, mas numa passagem, um capítulo que se chama O Companheiro, que é o capítulo 20, que ele vai falar a mesma coisa, né, com as palavras do Emmanuel, claro, né, mas me perdoe aí a confusão, tá? O tema Compensações, esse título, está no livro Luz Imperecível de Sonoro Abreu, tá? E no livro Caminho, Verdade e Vida está o título O Companheiro, dito por Emmanuel. Então, Emmanuel diz assim: o Pai estabeleceu como princípio a cooperação. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. Então, vejam, cooperação, né? Um ajudando o outro. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Quantas vezes nós temos companheiros indesejáveis ao nosso lado, a todo momento, né?
na família, no trabalho, na escola, na sociedade. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. A gente se lembra de todas as vezes que o Cristo, que Jesus aplicou essa misericórdia em nós? Aí vejam que interessante o Emmanuel falar, que é uma coisa que a Joana também fala muito, a questão do nosso lado sombra, do nosso lado luz, né? O que que nós estamos emitindo mais? Isso atenua as sombras do coração. Ou seja, toda vez que a gente se lembrar dos momentos de misericórdia que Jesus nos aplicou, isso atenua as nossas sombras do coração. Há dificuldades e percalços e compreensões, desentendimentos? Sempre, não é? Emmanuel está nos perguntando: há dificuldades? Há percalços? Há incompreensões? Há desentendimentos? Quem na vida nunca passou por isso, nessa encarnação ou em outras? Passamos a todo momento. O que que ele fala? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Olha que maravilha, amigos. A mesma misericórdia que Jesus usou conosco, porque nós falhamos a todo momento. Somos espíritos imperfeitos. Lá na escala espírita, nós estamos no último lugar. Espíritos imperfeitos. Então, vamos nos lembrar de Jesus, com a misericórdia que ele sempre teve por nós, para que a gente também use a misericórdia com o outro. No livro Parábolas Evangélicas, o Rodolfo Caligares, no capítulo 6, ele faz uma análise muito interessante. Ele diz assim, sobre essa questão mesmo que a gente está trabalhando. Lamentavelmente, esta é, ainda em nossos dias, a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mínimas que sejam. Semelhantemente, o pagamento de 10.000 pecados pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias. Mas uma vez restabelecido o equilíbrio na balança da justiça divina, ninguém pode ficar coagido a ficar pagando eternamente aquilo de que já se quitou. Então, vejam, nós temos que estabelecer equilíbrio. Nessa parábola aqui, né, do credor incompassivo, do devedor implacável, ele não usou o equilíbrio. Então, se a gente está aí, né, é, pagando 10.000 pecados, olha lá no início quantos milhões, né, de anos levaríamos para pagar esses 10.000 pecados, né? Longos períodos de sofrimento. Mas se a gente estabelecer o equilíbrio, quer dizer, a lei de equidade, de empatia, né? O que que é ser empático? É sentir o que o outro está sentindo. Então, é o que o Caligares está falando aqui, é que a humanidade está muito sobrecarregada, né? Estamos sobrecarregados, né? De dívidas perante Deus. Mas, ao mesmo tempo que suplicamos perdão, né? Suplicamos tanto, fazemos orações, mas transgredimos a todo instante as leis, né, com relação ao próximo. Por quê? Porque agimos de forma oposta. Está aqui a parábola que a gente acabou de ler, né? Agimos de forma oposta àquilo que Deus fez conosco. Não exercemos a misericórdia para com o outro. Né? Então, quando fala aqui no final da parábola, eis como meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão, né? Nós vamos ter anos e anos de sofrimentos. Então, assim também meu Pai Celestial vos fará se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Então, nós temos que
estabelecer ou reestabelecer esse equilíbrio na balança da justiça divina. Porque se eu quitei, eu não tenho que ficar pagando mais nada. Não gosto muito dessa palavra de quitar, de dívida, de pagar, mas vamos pensar no equilíbrio. Se eu estou sendo misericordioso, eu vou receber misericórdia. Se eu vou receber misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. É isso, né? É esse equilíbrio. E aí, lá no livro Consolador, psicografia, né, do nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel, na questão 195, foi feita a seguinte pergunta: poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação. Como poderemos, olha bem, encontrar dentro de nós mesmos aquilo que falta para a nossa qualidade fraternal? Fraternal vem de fraterno, de irmão, né? Nessa vida nossa de relação com o outro, a gente pode encontrar esse elemento aí que vai nos esclarecer, né, quanto a essa qualidade fraternal. Como que nós vamos achar isso dentro de nós? Veja a resposta. Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os de um seu irmão na mesma qualidade, na mesma intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. Então, vejam, será que estamos fazendo, né, ao nosso irmão, estamos ofertando a ele, na mesma qualidade, intensidade e modalidade, esse conceito? É isso que nós precisamos rever em nós, né? Estamos aplicando esse conceito de amar ao próximo como a si mesmo? É aquela máxima que diz: estou fazendo aquilo que gostaria que fosse feito a mim? A todo momento temos que aplicar a chamada lei áurea, né? Então, no livro Estude e Viva, no capítulo 32, pelo Espírito, na verdade, Emmanuel e André Luiz, né? Esse livro tem esses dois espíritos, né? Mas a psicografia é do Chico e do Valdo Vieira. Então, tem um capítulo lá, que é o capítulo 32, em torno da regra áurea. A regra áurea é essa, né? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, diz assim para nós: usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões na construção dos tempos novos. Solidariedade, cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa. Então, o que eles estão dizendo aqui, gente, é que a gente nunca deve começar a regra áurea com não, porque o não já parte uma negativa, né? Não faças a outra aquilo que desejas, né? E sim, a regra áurea exige plena observância da regra positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que nos seja feito. É isso que o Emmanuel nos diz aqui, né? Nesse capítulo. Então, em vez de falar assim, não faça, né? Começar com não, porque o não ele é uma palavra negativa e ele semanticamente também assim psiquicamente ele já traz para a gente uma coisa de negação, né? Então a gente não se estruturar nessa questão negativa, mas se estruturar na questão positiva dessa regra áurea, fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que nos seja feito. E aí, para isso, o que que a gente tem que fazer? Utilizar todas as possibilidades, né? Todos os nossos recursos, todas as nossas aptidões. Ah, eu sei costurar, então deixa eu ir para um lugar onde eu possa ajudar a costurar. Ah, eu sou boa para picar legumes, deixa eu ir para um lugar onde faz uma sopa fraterna, deixa eu distribuir um pão. Né? Eu gosto de conversar, deixa eu atender as pessoas, né? Eu sorrio, então eu vou sorrir para todos.
alguém pode me procurar, eu vou dar um passe, certo? Então, há muitas coisas a serem feitas. Eu vou escutar, né? Quantas vezes estamos precisando de pessoas somente para nos escutar? Então, vamos utilizar esses recursos, vamos nos movimentar. Isso se chama cooperação, isso se chama solidariedade, isso se chama concórdia, né? Isso é o amor saindo da teoria para a prática. E é isso que Jesus nos ensinou, sair da teoria para a prática. E a ação e reação, o psicografia, né, do Chico pelo Espírito André Luiz, lá no capítulo 9, o instrutor Silas, ele fala uma coisa muito bonita, que a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Olha bem, a ação do mal ela pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. Então, em vez de reagir, vamos agir para o bem. Porque às vezes a ação do mal é rápida, mas a reação, né, ela pode ser muito demorada. Podemos levar vidas e vidas sucessivas, reencarnações e reencarnações sucessivas, por causa de uma reação desequilibrada, que desequilibrou a harmonia da vida. Por quê? Porque quebrou, como o instrutor Silas fala, quebrou as nossas atitudes, né? As nossas atitudes do bem, as reações ao mal. Então, que não tenhamos reações ao mal, que não façamos aqui como esse servo, como esse devedor implacável, que tenhamos misericórdia, porque a todo momento estamos recebendo a misericórdia de Jesus. Então, para concluir, meus amigos, relevar sempre. Se Jesus estivesse aqui, ele nos diria isso. Relevem, relevem tudo, né? Revidar, jamais. Essa é a lição elementar nos ensinos de Jesus. Então, que tenhamos muita paz, fiquem todos em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada sempre. Que Jesus ampare a cada um de vocês. Até breve.